Agora, conversamos com Caio Junqueira e Larissa Rodrigues, nossos analistas de política. Começo com você, Caio. A Sabesp e a vinda hoje do presidente Lula a São Paulo. O quanto essa combinação tensionou a relação entre o governador Tarcísio e o presidente Lula? Bastante. Boa noite, Márcio. Larissa, boa noite a todos. Bastante, Márcio. Desde ontem à noite, o que aconteceu, né? Na verdade, a Advocacia Geral da União, instada pelo Supremo Tribunal Federal, atacou o processo de privatização da Sabesp, considerando ele ali eivado ali de máculas, né? Tanto por diversos fatores, né? Uma ação movida pelo PT. E isso já acabou desde ontem à noite, quando essa manifestação foi apresentada no Supremo, tensionando ali, né? Aqui no Palácio dos Bandeirantes, quem conversou ali, por exemplo, com o governador Tarcísio de Freitas, disse que tanto ele quanto o seu grupo, o seu entorno, viram nessa movimentação da Advocacia Geral da União uma instrumentalização de um órgão federal a favor de uma militância política do PT. Foram esses os termos que eu ouvi hoje no entorno do governador. E aí, isso foi evoluindo hoje ao longo do dia. Claro que o Barroso deu essa liminar favorável ali, não suspendeu o processo de privatização, mas aí o que aconteceu? O Lula veio para São Paulo hoje, Márcio, para inaugurar obras que haviam sido idealizadas, formuladas, quando o Tarcísio era ministro da Infraestrutura do Bolsonaro. E na leitura ali do Palácio dos Bandeirantes, esses anúncios dessas obras foram atos eleitorais, palanqueiros, né? Por quê? Porque os recursos anunciados são recursos do BNDES, não eram recursos, justamente, recursos federais. E tanto que o Palácio do Planalto convidou o Tarcísio, convidou o Palácio dos Bandeirantes, o governador não foi ao ato, o presidente Lula acabou falando sobre isso, ou seja, de alguma maneira, nas últimas 24 horas, esses dois personagens acabaram antecipando ali o que pode vir a ser uma disputa muito esperada já em 2026, a presidência da República, Lula a reeleição e o Tarcísio se for candidato a presidente pela oposição. Márcio. E o PT, Larissa Rodrigues, como é que o PT recebeu essa decisão do ministro Barroso de manter a privatização da Sabesp? Boa noite, bom tê-la com a gente de novo. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, Caio, para quem acompanha a gente também em casa. Eu fui atrás do pessoal do PT para entender se foi uma surpresa ou não a decisão do ministro Barroso e muito mais. O porquê do PT ter entrado com essa ação, se a gente for lembrar que essa privatização ou o processo de privatização está acontecendo há muito tempo, para entender esse time, no momento, inclusive, de recesso do judiciário, como a Carol Rosito trouxe para a gente, e que foi uma decisão ali tomada pelo ministro Barroso, muito mais dizendo também que não caberia a ele analisar essa ação, esse processo, porque o relator desse caso é o ministro Zanin. O que eu escutei do PT? Foi mais um posicionamento mesmo, sabendo que está chegando segunda-feira, o momento, né, de que se espera, de fato, essa privatização, chegando ali na Bolsa, todas essas ações da própria Sabesp. Outro detalhe que me pontuaram, que não se esperou outra decisão de Barroso e muito menos que o próprio Zanin mude de ideia caso ele vai voltar, né, depois do recesso, e ele pode até pegar essa ação novamente e analisar. Não há essa expectativa. Foi uma ação, uma posição no Supremo Tribunal Federal, muito mais de time para deixar claro que o PT vem encarando e vem recebendo. Mas um detalhe que me pontuaram é que durante a decisão do Barroso, essa decisão de hoje do ministro, surpreendeu um pouco o PT os detalhes que foram ditos pelo ministro nessa decisão. Ele diz ali, em certo momento, que não caberia a ele analisar, claro que está no recesso, que não tem por que essa ação ser tão urgente, por isso ele joga, né, para o próprio ministro Zanin quando ele retornar, mas para além disso, em alguns detalhes dessa decisão, Barroso vai pontuando ali que não tem por que o PT ir, vai refutando todas as argumentações do próprio partido, dizendo que é inconstitucional a tentativa de privatizar a Sabesp, dizendo que poderia trazer prejuízos não só para o próprio estado de São Paulo, como para o futuro do país. E Barroso refuta tudo isso. Então foi encarada uma decisão meio que muito forte por parte do PT. Se imaginava que não ia acatar o pedido do PT, mas não que trouxesse ali muitos argumentos concordando com a privatização e com o que vem dizendo o governador de São Paulo. Tem muito interesse envolvido nessa privatização da Sabesp. É um setor importante, o setor do saneamento, e envolve muito dinheiro. Obrigado, Caio. Obrigado, Larissa.